Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente. Governo Lula quer o fim do X no Brasil em petição sigilosa a Moraes. É isso mesmo. O chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, informou ao ministro Alexandre de Moraes que a AGU está considerando solicitar judicialmente a suspensão ou a dissolução da rede social X no Brasil. Esta medida seria tomada caso se comprove que a rede social prejudicou investigações em curso no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Essa informação é parte de um pedido confidencial enviado por Messias a Moraes, nesta terça-feira 23, com o objetivo de que o ministro compartilhe com a AGU provas recolhidas na investigação recente contra Elon Musk, proprietário do X, por suposta obstrução da justiça. Em outra petição, o advogado-geral da União apresentou a Moraes uma notícia de fato que é um pedido de abertura de nova investigação para apurar o suposto vazamento de informações sigilosas dos inquéritos conduzidos pelo ministro, que teriam sido divulgadas pelo Twitter Files. Reportagens publicadas no X e no Jornal da Cidade Online que mostram como executivos da empresa eram pressionados a censurar perfis na plataforma. A ditadura está mesmo escancarada. E deputados e senadores se reuniram em uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira para pedirem o fim dos abusos do STF e que a CPI do abuso de autoridade seja instaurada. Assista. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E, finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo.
não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade. Pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao líder da oposição. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós, parlamentares, somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas.
O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que eu subir o microfone depois. Baixofobia. Nós estamos vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que algum tempo atrás haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos. Assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas, está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção, que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão, por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras? Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita, Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário.
47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, de 2 meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial: que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram, vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos, afinal de contas acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas, e menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso, está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já! Obrigado. E Pacheco diz que posse de drogas não deve ser decidida pelo STF. O Senado aprovou uma PEC que criminaliza o porte e posse de qualquer quantidade de drogas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou nesta terça-feira 23 que uma decisão judicial não pode decidir se portar uma quantidade de droga é legal ou ilegal. Para ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de drogas para o consumo próprio pode gerar perplexidade e insegurança jurídica. Pacheco entende que esse assunto deve ser debatido de forma ampla, envolvendo o Congresso Nacional, o Executivo e a Anvisa. E Moraes arquiva a ação contra Bolsonaro sobre asilo na embaixada por falta de evidências. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concluiu que não há evidências suficientes para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscava asilo diplomático ao permanecer por 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília. Não vê tentativa de Bolsonaro em se evadir do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal na qual o ex-presidente é alvo, afirmou Moraes. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.